Mais um dia, hoje, quarta-feira, faltam 2 minutos para nós começarmos a nossa live. Hoje nós vamos falar quando Jesus Cristo entrou no templo, o que aconteceu lá. Eu espero que a gente veja e aprenda de uma forma que você ainda não conhece. Espero de coração que você possa aprender muito. E amanhã nós vamos estudar quando Jesus Cristo ele manda pedir uma casa emprestada para fazer a Santa Ceia. E assim nós já vamos caminhando, porque sábado termina essa série. Então nós estamos concatenando para que a gente consiga ter a exposição toda e que você saia no final compreendendo tudo, tintim por tintim. Falta 1 minuto, vamos orar. Bondoso Pai, eu quero te agradecer pela vida das pessoas que estão acompanhando esta live. Louvar o teu nome, porque a tua palavra está sendo exposta. O teu Espírito Santo aplicando essa palavra nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder acompanhar a leitura da tua palavra, orarmos a ti, agradecermos porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. Os teus anjos têm se acercado ao redor dela, peste nenhuma entrará na nossa casa. Oh, bondoso Pai, proteja todos. Nós te agradecemos, nós te pedimos pelos nossos filhos que estão distantes, pelos nossos avós, pelos nossos pais. Te agradecemos pelos nossos vizinhos e queremos que o Senhor possa nos usar para a honra e para a glória do teu nome. Aceite a nossa gratidão, Senhor, pois nós assim o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós vamos ver, o texto é Marcos, capítulo 11, verso 15 em diante. Como sempre, eu não vou ficar fazendo a leitura de todo o texto, porque nós temos que ser, aqui nós somos vapt-vupt. Aprende, termina. Você sabe que quando a gente está ouvindo assim, se for muito comprido, a gente desanima e sai da sala. Então, por isso que nós somos rápidos, tá bom? Não é falta de vontade de ficar mais tempo com vocês. Mas no domingo você tem oportunidade de escutar um sermão maior, tanto de manhã como à noite. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele geralmente, ele hospedava em Betânia, que era perto de Jerusalém. E Betânia era a casa do Lázaro, da Maria, da Marta, os amigos dele. Então, quando ele ia para Jerusalém, ele dormia ali em Betânia, que era do lado, tá certo? Era mais perto do que Jardinópolis aqui de Ribeirão Preto. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, dessa vez, ele foi para o templo. E agora Jesus está no templo. Jesus Cristo, ele preferiu ficar em Jerusalém e ele foi para o templo. Era perigoso ele ir para o templo, as pessoas estavam observando ele. Nós vimos ontem a situação que estava ali. Jesus Cristo estava entrando numa cidade que tinham muitas pessoas querendo matá-lo. Ele estava sendo observado pelos soldados. Ele estava como se tivesse com uma pulseira eletrônica, né? Com alguma coisa assim, que as pessoas estavam em cima dele. Então era muito perigoso ele ir para o templo. Não era tão simples assim. E ele foi para o templo, um ato perigoso. Era um outro ato público de Jesus audacioso. Primeiro ato audacioso de Jesus foi ele entrar de jumento lá em Jerusalém, onde era acostumado a entrar aqueles cavalos militares, aquele povo bonito. Jesus entra ali num contrassenso. E agora Jesus Cristo, no segundo ato audacioso, que talvez o mais grave de todos foi esse aqui, mais audacioso do que o outro. Então Jesus Cristo, ele viu
que no templo se trocavam as diferentes moedas. Por quê? Vinha gente do Egito, vinha gente da Babilônia, vinha gente de todos os lugares. Então, eles no templo, para comprar rola, para comprar cabrito, carneiro, comprar boi, comprar rola, eles tinham que ter o dinheiro romano, porque ali no templo eles não estavam aceitando as moedas estrangeiras. Então, é por isso que tinha cambista, entendeu agora por que tinha cambista? Então, Jesus viu no templo que se trocavam as diferentes moedas por moedas do Império Romano. Ele está observando isso. A única moeda que era aceita era a romana. Jesus Cristo, ele não estava conformado com aquilo, porque a moeda mais confiável era a romana. A gente começa a verificar que era um bom negócio. E ali então, naquele templo, com essas moedas romanas, se vendem pombas, se vendem rolas, se vendem demais animais necessários para o sacrifício e o cumprimento dos votos dos peregrinos. Você está entendendo? E aí a gente pergunta assim, eles traziam de longe? Não, eles preferiam, os peregrinos, preferiam comprar a rola, comprar as pombas, comprar os animais para o sacrifício ali no templo, porque eles moravam longe. E quando eles traziam os animais de casa, às vezes os animais morriam de fome, às vezes eles se machucavam e ficavam imprestáveis para o sacrifício. Então eles preferiam comprar ali em Jerusalém. Você imagina, eles preferiam comprar para quê? Para sacrificar a Deus, exaltar a Deus e ter o perdão dos seus pecados. Então os peregrinos tinham boa fé, eles não traziam de casa por isso. E aí, o que o texto fala para nós, que Jesus, olha só, Jesus viu aquele negócio e começou a fazer um ato público que para nós é coisa de louco, é coisa de loucura, é uma coisa absurda. Jesus Cristo, então, ele começou a expulsar os que vendiam e expulsar também dentro do templo os que compravam. Olha só, ele chegou de jumento, roupas rotas, sandalinha no pé, estava sendo perseguido, e ele começa um ato dentro do templo, expulsando as pessoas, expulsando quem comprava e quem vendia, derrubando barraca dos vendedores de pombas, derrubando as mesas dos cambistas. Ele estava impedindo que repusesse os animais nas barracas de venda. Ele impedia, Jesus, que transportassem as coisas dentro do templo também. O pátio dos gentios era o maior de todos. Então, Flávio Joséfo, José Antônio também Pagola, eles falam que nem todo mundo viu esse rebuliço que Jesus aprontou dentro do templo, porque eram milhares e milhares de peregrinos, e eles estavam no pátio dos gentios, e o pátio dos gentios era o maior de todos. Era aquele pátio que tinha milhares e milhares de pessoas que ficavam trocando, comprando, trocando moedas e comprando e sacrificando. E aí, os soldados e os sacerdotes é que controlavam essas compras e vendas. Eram os soldados e os sacerdotes que ficavam observando o que está acontecendo. Esses soldados, eles controlavam a ordem do templo. Esses soldados estavam vendo Jesus atacar o templo. E isso, imagina o que Jesus está fazendo. Isso para as pessoas de boa intenção era uma conotação. Mas para as pessoas que estavam querendo se enriquecer com essa tramóia toda dentro da casa de Deus, via de um outro prisma. Então Jesus Cristo, ele estava sendo agressivo, quer seja do lado de lá, quer seja do lado de cá. E Jesus Cristo, quando ele ataca o templo, isso era uma grande agressão ao coração do povo judaico. Era uma grande agressão ao bolso do povo romano. O templo era centro de vida religiosa,
era centro de vida social, era centro de vida política. Ali habitava o Deus da aliança. O Deus do céu morava no templo. O Deus do céu morava na terra. E ali era o endereço de Deus. O Deus que estava na comunhão, na cabeça dos israelitas. Esse Deus era o Deus da comunhão. Esse Deus era o Deus da aliança. E eles vinham de longe para sacrificar de verdade. Jesus estava cometendo uma agressão perigosa. Para o povo, o templo era o local de oferecer sacrifício e receber perdão. Você concorda? Para os peregrinos, para o povo, o templo era lugar de fazer o sacrifício. Era ali que se fazia sacrifício. E era ali também que, fazendo o sacrifício, se recebia perdão. Jesus estava mostrando que aquele templo não era mais aquilo. Aquilo ali agora era um local de contaminação e não de proteção. Jesus Cristo, quando vê aquela inversão da casa de Deus, ele estava agora correndo mais perigo, porque Jesus protesta contra aquele esplendor do templo, a falta de qualidade da oferta. Jesus protesta com a falta de respeito para com Deus. Jesus mostra que aquele templo não era o templo que Deus morava. Aquele templo Deus não aceitava morar lá. Lá era tão somente para engrandecimento da imagem do imperador, para mostrar o poderio do imperador, para mostrar o quanto o imperador estava sendo endeusado. E Jesus Cristo não suporta isso. Então ele veio na cabeça deles como rebelde, como aquele que estava agredindo a todos, porque o pátio dos gentios era tão grande, era enorme. Mas o objetivo não era acolher peregrinos, não era acolher os fiéis da aliança, mas era para atrair os viajantes para admirarem a suntuosidade do templo. Você está entendendo por que o pátio dos gentios era o maior? É porque lá eles eram obrigados a ficar e viam aquela suntuosidade. O imperador se exibia. Então aquele templo, na verdade, Jeremias falou que o templo, a casa de Deus, ia se transformar em covil de salteadores. Oh, a Bíblia é muito séria. Aqui nós vemos que ali não era mais a casa de Deus, mas era a exibição de Roma. No lugar do culto do Deus da aliança, veio uma grande organização humana. Um invejável corpo de funcionários. Em matéria de administração, os administradores atuais tinham que aprender com esse império romano. Vejam bem, eles tinham dentro do templo os funcionários, os escribas, os administradores, os contadores, advogados, o pessoal da ordem sacerdotal, os servos e familiares, os sacerdotes importados da Babilônia e do Egito. São esses sacerdotes que estavam administrando. Imagina, eles não tinham compromisso nenhum com Deus e eles eram os administradores. E Jesus vendo aquilo, Jesus não resiste. Que tem muita gente que pensa que Jesus Cristo teve um momento de fraqueza e derrubou tudo ali. Será que as pessoas conhecem verdadeiramente por que Jesus fez isso? O objetivo era se perpetuarem no poder. Informa que Anás, ele era o sumo sacerdote, e como ele queria se perpetuar no poder, os filhos de Anás eram tesoureiros, os genros de Anás eram os administradores, e os criados de Anás viviam espancando os verdadeiros sacerdotes que eram pobres e viviam para servir a Deus e ao povo. Os soldados de Anás, eles viviam espancando esses sacerdotes e o povo com porretes, com cacetadas.
Estou terminando. Os sacerdotes, eles eram latifundiários. Eles continuavam pressionando o povo a pagar as primícias e dízimo. Eles pressionavam o povo. E além de ter que pagar o dízimo, eles mesmos eram os donos das barracas de câmbio. Eles mesmos eram os vendedores dos produtos que seriam sacrificados. E Jesus, vendo tudo isso, Jesus não suporta isso. Oh, meu amado irmão, esse era o templo que foi se transformando em fonte de poder e riqueza. Esse templo de Jerusalém. Uma minoria do poder, poucas pessoas do poder, exploravam os verdadeiros e fiéis servos da aliança. Então o povo que ia adorar de fato era explorado, sofria, não tinha onde dormir. E Jesus Cristo, vendo aquilo, ele não se conteve, ele sentiu na pele, na carne, a dor do próximo. Jesus Cristo, ele via que a sua intenção, a intenção do imperador, a intenção dos sacerdotes, não era servir a Deus. Mas Jesus tinha uma intenção de condenar os aristocratas corruptos, de condenar o clero impiedoso, de condenar os sacerdotes nepotistas. O gesto de Jesus não era contra a casa de Deus. O gesto de Jesus não era contra o templo. O gesto de Jesus não era contra os verdadeiros adoradores, aquele povo da aliança com Deus. O gesto de Jesus era contra o sistema religioso, econômico, político e social. Esse era o gesto de Jesus. Nada disso agradava o Deus da aliança. É por isso que eu repito, que Jeremias disse que a minha casa se tornará em covil de ladrões. Lá Jeremias já tinha dito isso. E agora a profecia está se cumprindo. E Jesus Cristo não resiste que a casa dele se transforme em covil de ladrões. Sabe o que acontecia ao templo? O templo era o esconderijo dos ladrões. Eles não matavam ali, mas eles faziam todos os crimes fora e eles eram os dirigentes do templo. Os ladrões ficavam protegidos pelo templo. Jesus não fazia bem aos déspotas. Jesus não era bem-vindo aos mandões. Jesus era rejeitado por eles. Jesus não era bem-vindo aos subversivos. Jesus não era bem-vindo aos maledicentes. Jesus não era bem-vindo aos impiedosos. Jesus será eliminado por eles. Eles o matarão por duas coisas até aqui. A primeira é que ele afrontou todo mundo entrando em Jerusalém num jumento. Agora ele vem no templo, onde era fonte de renda do Império Romano. Ele chega e diz que isso aqui não é a casa de Deus. Eles se macumunaram e disseram: vamos esperar a hora certa para detê-lo. Ele tem muitos seguidores hoje aqui no templo. A sua hora chegará. Amado, essa é a história de Jesus no templo. Agora nós vamos ver que a hora de Jesus está chegando. Essa é a verdadeira Páscoa. Amanhã nós vamos ver que Jesus Cristo, ele foi celebrar a ceia com os seus amigos, sabendo que Judas o trairia, sabendo que Pedro o negaria. E Jesus Cristo os convidou para a festa de despedida. Amanhã, às 18h30, para a honra e glória de Deus. Um beijo de longe, um abraço de longe, um sorriso de longe. Deus abençoe você e a sua família. Amém.